uma palavra para essa sexta-feira com o tema a cegueira de Abrão. Alguém poderia me dizer assim, mas espera aí, eu li o livro, já conheço a história de Abraão depois, mas ele não era cego. Irmãos, eu vou relatar um fato para você, que você vai perceber que ele tinha um impedimento que fazia com que ele não visse e não tomou posse da bênção dele, até que ele entendesse aquilo que estava cegando. Então eu quero trazer para você uma reflexão sobre a palavra de Deus, que às vezes nós estamos precisando nos libertar de alguma coisa, para conseguir a promessa e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Alguém poderia dizer assim, pastor, eu estou na igreja de terça, de sexta, de domingo. Abraão foi um homem requisitado e atendido no chamado de Deus, e como poderia ele então em dado momento ser visto até como um cego e não conseguia ver a promessa de Deus? É o que nós vamos ver nessa noite em nome de Jesus. Pedia para você abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 12. Livro de Gênesis capítulo 12. O tema da mensagem, a cegueira de Abrão. Aqui ele era Abrão ainda, ele passou a se chamar Abraão depois que Deus entregou para ele ali a promessa que ele ia ser pai, e Sarai deixou de ser Sarai e passou a se chamar Sara. Encontraram aí, amém? Acompanhem comigo a leitura, mesmo assentados. Quero ler com você os 2 primeiros versículos, mas o segundo versículo só a parte A. Olha o que está escrito aí, acompanhe comigo. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2, só a primeira parte, até a vírgula. Olha só o que Deus completou dizendo ao coração de Abrão: de ti farei uma grande nação. Olha, olhando para essa palavra, a gente percebe que não só Abrão, mas todos nós temos um chamado de Deus. Deus não nos colocou nessa terra simplesmente para comer, beber e dormir. Nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. Cada um, Deus deu um talento, deu uma condição para que nós pudéssemos desenvolver o trabalho, o projeto. Deus aqui então falou ao coração, a família de Abrão, se você for ver, era todos eles idólatras. Ele vivia num mundo que era idolatria, não tinha Deus como seu principal ou único Deus, existia deuses. Eles se ajoelhavam diante de ídolos, pediam a ídolos, queimavam incenso a ídolos, mas de repente no meio de toda aquela situação, Deus fala ao coração de Abrão, e ele entende que aquele chamado, aquela voz, aquilo que ele sentiu era de Deus. Deus às vezes fala com a gente em lugares que a gente nem espera. Deus age em maneira que a gente não espera. Olha, lembra de Sadraque, Misaque e Abednego? Onde eles estavam? No lugar de conforto, na frente da televisão, com um copo de achocolatado, comendo uma pipoca? Não, estava dentro de uma fornalha. O mesmo aconteceu com Daniel. Daniel estava onde? Qual é o lugar de conforto que ele estava? Ele estava dentro de uma cova, e Deus ali o protegeu e fez com que ele fosse guardado. O que eu quero trazer como reflexão para você? Porque independe da situação que você está vivendo, independe da vida ou do momento que você está vivendo. Pode ser de tribulação, pode ser de fogueira, pode ser os leões se levantando contra você. Você falar assim: Deus não pode falar comigo, eu estou vivendo nessa tribulação. Ei, ouça a voz de Deus. Deus vai te honrar, como honrou a vida desses homens que disse, e também a de Abrão. Deus vai te honrar. Deus tinha um projeto, e Deus falou para ele assim: olha, você vai para essa terra que eu vou te mostrar. E ele saiu andando, e Deus falou para ele assim: ó, você vai ser pai de uma grande geração, vai fazer dele uma grande geração. Olha, se você olhar para a vida da esposa de Abrão, era estéril. Olha que promessa difícil. Às vezes você já ouviu da parte de Deus falando assim: olha,
você já deve ter ouvido várias vezes isso de homens e mulheres de Deus dizendo para você assim: olha, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem algo grande para você. E às vezes nós falamos: isso é só uma palavra. Como também Abraão, quando de repente ouviu isso de Deus, falando assim: mas como? Nós conhecemos a história, mas quando Abraão recebeu essa palavra, ele não sabia aquilo que ele ia passar. Ele estava vivendo um momento no meio de idólatras, no meio de uma situação, e de repente você está recebendo essa palavra nessa noite, e você vai falar assim: mas como que Deus pode fazer isso comigo? Deus é Deus do impossível. Deus, Ele pode mudar a história de quem Ele receber por filho, mas primeiro eu preciso querer ser filho de Deus. Ser filho dos meus pais não foi escolha minha, foi escolha de Deus já. Mas eu escolher agora quem eu vou servir, ou quem você vai servir, não depende de mais ninguém, depende da sua escolha. E aí, o sucesso ou o insucesso depende da nossa escolha, depende daquilo que eu faço. Se eu pegar o caminho errado, mesmo sabendo que não tem no final, eu só vou descobrir o problema quando eu chegar lá. Nós precisamos da direção de Deus, do GPS de Deus, para escolhermos o caminho certo. Senão podemos entrar num caminho. Esses dias mesmo, uma mulher guiada pelo GPS do homem, com os seus familiares, acabou a rua que ela estava seguindo como correta, dentro de uma favela. O carro dela foi metralhado e todos morreram. Já imaginou? O GPS humano levou a ela essa situação, mas o GPS de Deus não falha para nossas vidas, e vai levar eu e você no lugar de vitória sempre. Deus falou para ele então que era para deixar os seus pais e a sua parentela. Capítulo 13, versículo 1. Deus então recebe uma missão de ir povoar uma terra que ele ia mostrar. Missão dele: povoar essa terra, ter uma grande multidão, filhos. O pai da fé então ia ter uma grande nação, ele ia lá para procriar, para ter filho, encher aquela terra. Só que no capítulo 13, no versículo 1, acontece algo aqui que ele errou, ele cometeu uma falha, ele não observou direito aquilo que Deus tinha falado com ele, e ele acabou levando um problema junto dele. O versículo 1 do capítulo 3 diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Quem era Ló? Ló era filho de Arã, seu irmão. Arã morreu, Abrão ficou talvez ali com dó de deixar o menino, talvez ele era ele que cuidava do menino, do sobrinho, e ele falou: vou levar esse menino comigo. E pegou o Ló e levou com ele, mas Deus tinha falado para ele não levar ninguém que fosse seu parente. Às vezes, meu irmão, olhando para essa passagem, às vezes não é um parente, mas às vezes nós nos desobedecemos a Deus em pequenas coisas, e essa pequena coisa nos impede de alcançar a promessa de Deus. Se nós olharmos para a palavra de Deus como se fosse um espelho refletindo a nossa vida, será que teríamos que mudar alguma coisa? Será que nós estamos obedecendo a palavra de Deus em tudo? Ou nós estamos carregando alguém que Deus não aprovaria, ou alguma coisa que Deus não aprovaria? Será que na nossa cabeça nós temos algum pensamento, algum sentimento que Deus não aprova? Nós devemos avaliar isso. Quando Ló foi levado junto com Abrão, era uma boa ação que ele estava fazendo, mas essa boa ação se tornou um problema. Às vezes aquilo que nós achamos que é inofensivo passa a ser muito ofensivo, porque Deus não está nesse negócio. Não foi a missão, no projeto que Deus nos deu, Ele não está quando aquilo que Ele não permitiu, que Ele não aceita, está servindo de nossa companhia, está sendo boa companhia.
A palavra de Deus, uma mensagem que eu trouxe um outro dia, diz lá de Provérbios: diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. É um ditado popular. As más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes é companhia, às vezes é aquilo que ouvimos, às vezes é aquilo que enxergamos, aquilo que falamos, pode ser um empecilho, pode ser um ló. E aí Deus demora, não concede por causa disso. O versículo 7 do capítulo 13, olha o que aconteceu. Nós vamos ler o 13, do capítulo 13, o versículo 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Olha aí, parentes. Não era para ele levar parente. Aqui ele mesmo confessa, parente. Era um problema. Versículo 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim, sai fora. Em outras palavras, se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Aí cresceu os olhos de Ló. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló, quando teve aquela contenda, ele teve que fazer uma escolha. Mas antes de chegar na escolha de Ló, eu quero falar assim: por que será que aconteceu essa contenda, esse problema, essa briga, essa discussão entre o povo que estava cuidando do gado de Ló e o de Abrão? Alguém poderia falar: mas eles são os irmãos, está acontecendo essa briga, essa discussão, não pode. Ei, eu quero dizer para você que eu acredito que essa briga, essa situação, esse problema aconteceu por providência de Deus. Eu aprendo que alguns problemas que às vezes nós enfrentamos, é Deus entrando com providência, porque se o problema não vem, se a situação difícil não acontece, a gente não muda o destino, a gente não faz uma escolha nova, a gente não permite. Então Deus age, está agindo aqui com um problema, colocou uma contenda, porque Deus, já que Abrão não estava entendendo, não entendeu a mensagem de Deus, Deus agora colocou uma situação para que Ló saísse da vida de Abrão, porque Deus queria abençoar a vida de Abrão, mas não abençoou porque ele estava ainda com uma desobediência, estava ali agindo de uma maneira que Deus não estava no negócio. Deus tinha dito muito bem claro: sai da tua parentela, e ele levou um parente. Deus então colocou uma contenda ali, Deus agiu de uma forma que eles se separassem. E aqui eu aprendo algo, meu irmão, que às vezes nós olhamos e algumas situações ruins acontecem na nossa vida, briga, contenda, problema, situações difíceis, e você fala assim: Deus, aonde você está? E eu acredito que Abrão também falou assim: Deus, eu te sirvo, eu te ouço, eu falo contigo, e o Senhor está permitindo guerra entre os nossos pastores, o meu sobrinho Ló está tendo briga, Senhor, onde o Senhor está? Deus talvez estivesse dizendo: eu estou tentando fazer com você aquilo que você não obedeceu lá atrás, aquilo que você caminhou, sabe, meu irmão, até chegar onde eles estavam. Eles caminharam de Ur dos Caldeus para Arã, uns 800 quilômetros, de Arã descendo até a região de Canaã, mais uns 500 quilômetros, 500 com 800, 1.300 quilômetros, para ir brigar lá longe de casa. Olha só, talvez Abraão falava assim: mas é o único parente que eu tenho, a única família que eu tenho. Deus falando para ele assim: olha, a minha família sou eu,
O projeto que eu quero através da sua vida, para que você seja abençoado, seja vitorioso, você precisa me obedecer, porque enquanto você estiver fazendo a tua vontade, eu vou colocar briga entre os seus pastores, vou colocar briga entre essas pessoas, porque eu preciso me revelar a você, mas só a você. Enquanto esse Ló estiver contigo, eu não me revelarei. Deus às vezes dá contenda, é porque depois dessa contenda Ele quer se revelar a nós. E eu acredito que nesta noite Deus vai te dar uma direção naquilo que você tem que fazer, e Ele vai se revelar a você, e você vai ter grandes colheitas na sua vida, que você até hoje não teve, porque Ele vai te dar direção. Olha só o versículo 10. Levantou os olhos Ló levantou os olhos e viu todas as maravilhas. Irmãos, Ló achou que estava fazendo um grande negócio quando estava escolhendo as coisas boas segundo os seus olhos. Não somente Ló, mas todos nós, quando olhamos e queremos alguma coisa somente olhando com nossos olhos, pode virar uma Sodoma e Gomorra depois e ser destruído por Deus. Os nossos sonhos têm que ser os sonhos de Deus, porque Deus quer realizar o sonho dele na nossa vida. Foi por isso que Ele nos colocou aqui. Ló então levantou os olhos e escolheu a melhor parte, e achou que aquilo era o melhor de Deus para a vida dele, mas na verdade não era. Aquilo lá foi destruído com fogo e enxofre, por causa do povo que morava lá. Depois você procura o que significa sodomita, porque quem nasce em Sodoma é sodomita. Procura lá, porque não faz parte dessa mensagem. E aí depois disso, o versículo 13 do capítulo 13 de Gênesis: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha só como que os olhos do homem, os olhos de Ló, achando que aquilo era o melhor lugar que ele estava escolhendo, ele foi para perto de homens maus e homens que eram pecadores contra Deus. É por isso que quando você tiver que tomar uma direção na sua vida, não olhe com os olhos físicos, mas olhe com os olhos espirituais, porque os olhos físicos podem nos levar no lugar de destruição de homens maus e pessoas que é pecadoras contra o Senhor, e aí a gente vai se envolver com isso. Andando um pouquinho mais adiante, o versículo 14, olha lá que coisa maravilhosa que acontece agora. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Olha agora, Deus volta então a falar com Abrão. Até então parecia que estava num silêncio. Deus falou para ele no início do capítulo 12, sai da tua terra, vai andando, que eu vou mostrar uma terra para você. Até aqui, até o versículo 13 de Gênesis 13, ele estava andando errantemente. Abraão estava ali, talvez andando para tudo quanto é lado, e falando assim, talvez em seu pensamento: quando é que eu vou chegar nessa terra prometida? E talvez eu e você também às vezes caminhamos dia, ano, meses, e o dia vai, a hora vai, e você fala assim: quando que vai chegar o fim? Quando nós estivermos de acordo com a palavra de Deus, Deus se revela a nós. E aqui ele diz no versículo 14: disse o Senhor a Abraão. Deus volta a falar com Abraão depois que Ló se separou dele. Olha o que ele falou assim: ergue os olhos. Eu olhando para esse versículo até circulei nessa palavrinha, ergue os olhos. E eu aprendo alguma coisa com esse erguer os olhos. Sabe, meu irmão, o mundo de hoje, com pequenas coisas que a gente recebe, a gente corre o risco de olhar as pessoas de cima.
Eu comprei um carro, agora eu começo a olhar as pessoas de cima. Levanto, eu me sinto o rei, o chefe da cocada, e começo a olhar as pessoas de cima. E talvez Abraão, por estar sendo dirigido por Deus, ele estava se sentindo olhando para todo mundo de cima. E Deus aqui agora nesse versículo, Deus fala para ele assim, ergue os seus olhos, para de olhar para baixo e olha para mim agora. Olha para aquilo que eu vou te mostrar, olhe para aquilo que eu vou te direcionar agora. E diz a ele: olha desde onde estás, aonde ele estava, olha desde onde estás para o norte, olha para o sul, olha para o oriente e olha para o ocidente. Deus então olhou, falou para ele assim: olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha para os 4 lados. Olhou? Agora vem o versículo 15: porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Meu irmão, você sabe o que eu aprendo aqui? Primeira coisa, sabe o que significa o nome Ló? Em algumas traduções ele significa véu. Ló estava impedindo Abraão de ver a promessa de Deus. Abraão já estava no lugar que era para ele estar, era para ele conquistar aquilo que Deus prometeu para ele, mas não conquistou porque tinha um Ló impedindo ele de ver. Eu aprendo aqui, meu irmão e minha irmã, que Deus também, você já deve estar em cima da tua bênção, mas não consegue enxergar e tomar posse dessa bênção, porque tem algo que está impedindo. E de repente você nessa noite está sendo orientado por Deus para se separar daquilo que está impedindo, trazendo cegueira, ou está te atrasando a vitória que Deus tem te prometido. É o Ló, é o véu. Eu não consigo ver. Quantos de nós até o dia de hoje não disse assim: eu não consigo ver a mão de Deus, eu não ouço Deus, Deus não fala comigo, Deus está no silêncio? Na verdade é por causa do véu, é por causa do Ló, é por causa do impedimento, é por causa das escolhas, daquilo que eu aceitei. O inimigo só saiu da presença de Jesus quando Jesus falou para ele assim: vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Depois que ele falou isso, apareceram os anjos para o servir, mas ele teve que se separar daquilo que era mal. E Deus nesta noite está falando assim: olha, passe em revista a sua vida e veja o que está sendo mal e se separe, se divorcie, abandone. Porque Deus tem promessa. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9, que olhos não viram, ouvido não ouviram, e nem pôde chegar ao nosso pensamento, ao nosso coração, aquilo que Deus tem preparado para aquele que o ama. Irmão, eu acredito, você ama Deus, senão você não estaria aqui. Você ama Deus, mas às vezes tem um Ló, às vezes tem algo que está impedindo. E nós lemos aqui no versículo 14, Abraão já estava no lugar da bênção, ele só não via. Aí Deus manda ele olhar em volta e fala assim: é este o lugar que eu prometi para você, toma posse. Às vezes, meu irmão, eu fico imaginando vou esboçar aqui um pensamento, aquelas pessoas que sonham de repente com um carro zero. Às vezes você está dentro da concessionária, olhando para o carro, e aí você está no lugar da terra prometida, a tua bênção está ali na sua frente. Às vezes você está olhando o jornal para comprar uma casa, e Deus fala assim: olha, está aí a tua bênção. Tantas coisas Deus tem prometido para nós, meu irmão, através de sua palavra, através da sua mensagem. Mas por que nós não conquistamos? Por que nós não alcançamos essa bênção? Talvez porque alguma coisa está nos cegando, alguma coisa está nos impedindo.
E nessa noite, junto com você, nós vamos orar para mandar essa cegueira, isso que está nos impedindo de tomar a posse da promessa de Deus, nós vamos junto orar e mandar embora, porque só quando Ló foi embora, que Deus falou com ele. Só depois que Ló foi embora, Abrão conseguiu ouvir a voz de Deus. E eu acredito que nesta noite o Espírito Santo está falando no seu coração aquilo que você precisa mandar embora. Mas eu quero te dar um conselho. Como Ló, não faça a sua escolha baseado naquilo que você está enxergando. Não escolha as coisas conforme os seus olhos veem, mas faça a sua escolha de acordo com o Espírito Santo tem mostrado a você. Porque se Deus não tivesse agido, você sabe quem iria para Sodoma e Gomorra? Abrão. Era Abrão. Porque se Deus não entrasse no negócio, se Deus não estivesse nessa conversa, poderia ter escolhido ao contrário. Mas Deus jamais vai deixar você, filho de Deus, você escolhido de Deus, e jamais Deus vai permitir que você tenha os seus olhos vendados e faça a mal escolha. Deus vai te orientar naquilo que você tem que fazer. E por mais que seja deserto, e por mais que não tenha valor aos olhos daquilo que você está ficando, daquilo que está vindo para você, valorize. Quem vai fazer multiplicar será o Deus que você serve. Você sabe por que Ló não ficou na terra que Abrão estava? Porque não era uma terra boa. Porque se fosse terra boa, Ló teria ficado. E talvez você está dizendo assim: pastor, mas você não sabe, o pastor não sabe a minha vida, a situação que eu estou vivendo. Ei, Deus pode colher onde Ele não semeou. Deus pode fazer milagres, suscitar em lugares que não há esperança. Você, eu, nós somos a esperança de Deus. E eu quero concluir lendo o versículo 15. Ele diz assim: porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Irmão, sabe o que eu quero concluir aqui dizendo para você? Que aquilo que você escolher vindo da parte de Deus, os seus filhos, o seu neto, a tua descendência também vai usufruir dessa bênção. Então a promessa de Deus não é somente para mim, não é somente para você, mas é para aqueles que vêm depois de mim e de você. A promessa de Deus é para muito mais do que o dia de hoje, é para a eternidade. E essa eternidade não é somente na terra, mas ela termina no céu, onde Deus foi preparar morada. Nessa noite nós precisamos pedir a ajuda de Deus para fazer a escolha certa, para talvez nessa noite nós venhamos nos libertar dos Lós da vida. Quem é o Ló da tua vida? Às vezes nós sabemos que é o Ló. O Ló de repente pode ser um vício, pode ser algo conhecido já, o Ló. Talvez quando eu estava ministrando aqui, você já recebeu de Deus a revelação daquilo que você precisa se livrar. Mas às vezes, meu irmão e minha irmã, nós não temos força de fazer isso sozinhos. Nós precisamos de ajuda. É por isso que nós oramos um pelos outros, nós intercedemos um pelos outros, porque a promessa de Deus não é só para mim, não é só para você, é para todos aqueles que crê, e eu creio e você também. Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor.